eu decidi pintar a Lilo e Stitch com emojis que vocês comentaram aqui no meu vídeo. Eu achei interessante porque eu peguei basicamente 3 emojis e eu consegui fazer uma gambiarra que correspondeu às cores do personagem. O que é muito estranho, porque eu tava, tipo, preparada pra pintar o Stitch de rosa e amarelo, a Lilo de laranja, sabe? Dependendo do emoji, mas não foi isso que aconteceu. O primeiro emoji foi o pavão, e aí eu peguei o tom de verde que tem ali no pavão pra pintar as saias que a Lilo e Stitch tá usando, pra pintar também a parte da tornozeleira e também pra pintar a parte que estão, tipo, com um arco aqui de folhas na cabeça. E foi assim, gente, sensacional. Funcionou muito bem. Aí eu comecei a pintar e eu não tava só afim de fazer uma pintura básica. Eu tava afim de explorar luz, sombra. Então eu tinha consciência de que não ia ficar de qualquer jeito. Também tinha um emoji, né, de girassol e cachorro. Então, resumindo, os emojis que era pavão, girassol e cachorro. E eu tinha que conseguir pintar eles com esse tom. Nessa parte aqui, eu comecei a colocar tons de iluminação. Eu ainda estava insegura se ia dar certo ou não isso. Então, eu estava pintando. Aí, eu pintei a saia da Lilo. Fiz uma parte de iluminação na saia da Lilo pra ver se ia dar certo. Aí, eu fui fazendo basicamente isso, sabe? Tem aqui também, pessoal, essa parte da saia. Eu poderia usar o balde de tinta, mas eu tenho uma vibe de colorir que vocês não têm ideia. Eu já falei pra vocês desse projeto que eu já tive uma vez e que eu pretendo fazer, eu vou fazer, que é pintando e conversando e desenvolvendo assuntos com vocês, porque são duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é conversar e desenhar e colorir, então é perfeito. Aí eu comecei a fazer a parte da pulseira aqui do Stitch, fui pintando com cuidado. O pincel que eu tô usando é caneta de feltro, e antes que vocês perguntem, o aplicativo que eu tô usando é o Ibis Paint. Eu uso ele na versão gratuita, e se você não domina esse aplicativo, eu tenho aqui na descrição do vídeo um curso completo, onde vocês vão aprender a usar todas as funções desse aplicativo. Eu uso ele para desenhar, eu uso ele para editar foto, eu uso ele para fazer pintura digital e eu uso ele também para fazer thumbnail. Então, é bem completo. E eu gosto porque tem para Android, iOS, dá para mexer no celular. Inclusive, eu comecei pintando pelo celular para me acalmar, sabiam? Vocês sabiam disso? Foi aí que tudo começou. Aí eu comecei a colorir, depois eu venho com esse tom de marrom e aí vem o grande desafio, que é a parte da pele da Lilo. Gente, como fazer a pele da Lilo com 3 emojis que basicamente se limita a pavão, girassol e cachorro. Sério, eu achei que não ia ficar bom. Então eu vim pintando ela todinha com esse tom alaranjado do cachorro. Tenta pegar a lógica do que eu fiz. Eu acho que ficou muito bom, dado que as cores que eu tinha. Então eu vim pintando toda ela. Eu não tava afim de pintar tudo e depois ir apagando e tirando excessos. Mas eu recomendo vocês fazer isso. Sabe, pinta toda a pele, passa por cima de roupa, não tem problema. E depois, se for pintar a roupa, vocês fazem por cima. Porque aí vocês não precisam ficar contornando tudo. Aqui, no caso, eu preferi contornar, que eu acho que dá uma diminuída. Aqui eu peguei esse tom de marrom mais escuro, que é ali a parte onde tem a semente do girassol. E aí eu fui fazendo vários contornos, não tinha um tom de marrom mais claro. Então eu tinha que compensar isso com branco para dar contraste. E foi isso que eu fiz. Então eu fui fazendo vários pontos de sombreamento aqui na Lilo. E aí eu venho fazendo o pé da Lilo e também fazendo esse sombreamento nela. E depois que eu faço isso, eu venho fazendo a parte da barriga. Eu tomo cuidado para não esquecer nenhuma parte e venho esfumando. O esfumado ficou muito legal. E agora, como eu falei para vocês, para compensar os tons alaranjados e marrom, eu venho com branco. Ah, mas a Lilo vai ficar branca? Não vai, gente. É só para dar uma mesclada, sabe? Então eu venho esfumando pra caramba e diminuo a opacidade desse branco. Foi isso que eu consegui fazer na pele da Lilo. Confesso que eu gostei. Não sei vocês, comentem aqui, mas eu acho que pro recurso que eu tinha, que era limitado, eu consegui fazer bastante, sabe? Aí eu pintei o topzinho da Lilo de rosa e fiz um contorno que é da língua do cachorro. Eu venho com esse tom de marrom, que também é ali da parte do girassol, e venho pintando. Aí depois eu vou corrigindo alguns detalhes à medida que eu vou fazendo, sabe? Aí depois que eu fiz isso, eu venho apagando. Eu ia pintar, aí não deu certo, eu peguei a borracha e fui tirando os excessos.
Aí eu fiz essa parte aí que vocês estão vendo. E aí eu venho com a parte... Eu vou colocar aqui, ó, porque eu tô tendo que ficar tipo, abaixada. Então, eu venho com a parte da folhinha na cabeça dela. Eu faço todos esses detalhes que vocês estão vendo e faço a pintura de uma forma bem detalhada, porque eu não estava afim de usar, no caso, borracha. Então, eu vou fazendo esses cuidados e faço também aqui nessa parte e venho fazendo a iluminação. Ah, mas por que você não fez antes? Não sei, gente. Por exemplo, eu acabei de fazer a coroa de folhas da Lilo. Por que eu não fiz do Stitch? É umas coisas que eu não consigo entender, mas eu faço pra relaxar. Então, eu não me coloco pressão, sabe? E, ultimamente, eu tô tentando explorar bastante essa parte. Tem que fazer com que a produção de conteúdo aqui para vocês, principalmente no canal para vídeos longos, sejam vídeos mais leves e mais satisfatórios. Assim eu produzo mais e vocês têm mais o que assistir. Olha só! Então, eu estou, tipo, basicamente aqui eu tava assistindo um filme, eu estava meio que concentrada no filme / colorindo, que eu gosto muito de fazer. E aí acabou com que eu fiz algumas partes que não eram tão práticas. Por exemplo, a maneira parcelada com que eu pintei as partes de folha que a Lilo e o Stitch estão usando. O azul, eu usei esse tom de azul que eu achei perfeito. Eu confesso que eu fiquei com vontade de fazer o mesmo efeito que eu fiz na pele da Lilo, mas eu estava pensativa. Aí eu falei, cara, ficou legal e talvez se eu usasse a mesma técnica nos dois, ficasse uniforme, sabe? E aí lá fui eu, né? Coloquei vários pontos brancos ao longo do Stitch e veio esfumando como se não houvesse amanhã. Não quero marcação, então esfumo e ainda diminuo um pouco a opacidade para que a gente não perca ali o tom de azul. E sim tenha pontos de iluminação que eu acho que é perfeito. Depois disso eu faço a parte da barriguinha do azul claro e uso a mesma técnica do branco, já que eu não tinha outros tons. Vocês entenderam? Eu não tenho azul escuro. Mas se eu tá com branco e esfumo em cima de um azul, fica azul e azul claro, exatamente, azul claro. É. Então eu vou fazendo a parte agora da folha. Gente, essa folha não acabava nunca. Eu falava, gente, acabou? Não, acabou. Vai lá fazer o negócio da sombra da folha de novo. E aí, a da Lilo eu já venho fazendo a parte de iluminação. E dessa vez também faço do Stitch, né? Pra facilitar minha vida. Esfumo os dois, aí eu esfumei manualmente, porque tava tudo na mesma camada. Venho com esse rosinha pra pintar a língua da Lilo. Aproveito e pinto também a linguinha do Stitch. Eu estou pintando em cima de um papel craft, que eu acho que fica um efeito muito bonito. Pego um tom mais escuro e faço o fundo da boca da Lilo e do Stitch. Eu não ia fazer com esse tom, mas que tom me restaria pra fazer de fundo, né? Eu achei que preto ia ficar muito esquisito, assim. Não ia dar o contraste que eu queria de fundo. Aí eu venho com os dentão do Stitch branco, a Lilo não tem dente aqui. E aí eu venho com um tom de azul pra fazer essa parte mais clarinha do olho do Stitch. Aí depois que eu fiz isso, eu venho trazendo a iluminação dele. E também faço o nariz com azul bem escuro. Ah, gente, consegui me virar muito bem com as cores. É cores de emojis, sabe? Que eu tô usando pra colorir. Lembrando que vocês podem comentar aqui emojis, tá? Comentem pelo menos 3 emojis para eu estar pintando outros desenhos. Vim fazendo os retoques finais que estava sendo necessário aqui. E aí eu pintei também a orelha do Stitch de amarelo, né? Porque era a cor do girassol. Como que eu não uso o amarelo do girassol? Aí não tinha como também. E aí ficou desse jeito, como vocês podem ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não se esqueça de curtir aqui e me seguir para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.